Doutor Gazola, prazer em falar contigo. Chove aí em Erechim ou parou de uma trégua? Boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes. Tem uma condição, eu acabei de chegar estava em São Paulo, Paraná, né? Acabei de chegar em Erechim. Peguei chuva na estrada, mas aqui dia bonito. Parou aí no início da manhã. Parou a chuva. Professor, o assunto é recorrente, né? A gente sabe que o prejuízo é inevitável, né? Com relação à umidade no sul, a chuva parece que não deu uma trégua, ainda vai chegar ainda com intensidade em algumas regiões aí do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Começa a ser distribuída aos poucos naquelas regiões do centro-oeste. Agora, as doenças estão instaladas, né? Principalmente para a soja e para o milho naquelas áreas que conseguiram ter o desenvolvimento, né? No sul, o excesso de umidade e naquelas áreas que teve a lavoura começou a surgir, tem doenças aí foliares, né? Tem o green já é outra coisa, é citros, né? A ferrugem asiática, né? Hoje. Como evitar? Não tem como evitar. O produtor pode fazer o quê diante dessa situação? É sentar, né, investir mais no combate? O que ele pode e deve fazer nesse sentido? Exatamente, exatamente. Até eu estava ontem no Paraná com produtores, um grupo de produtores, numa cooperativa, e a gente falava justamente desse manejo, né? Pegando o exemplo do Paraná, está com em torno de 90% da área plantada, né? Eu estava na região de Castro, né? Um pouco mais avançada ainda que isso. O que a gente precisa lembrar, né? Está aparecendo pontos de ferrugem em vários locais. Então, a gente precisa estar muito atento nesse monitoramento, nesse controle de dados, né? Então, isso é muito importante. E entrar com as aplicações sem perder o time, digamos assim, porque um ano de El Niño, a grande dificuldade é os manejos, né? E recomendamos para o produtor o manejo, a aplicação zero, né, de fungicida, que é anterior à primeira. 25 a 35 dias ali da emergência, entrar com essa aplicação para ter a lavoura limpa até o final. O grande segredo é essas plantas já sofreram na arrancada, maioria das regiões, então vamos ser precisos nas aplicações. Bom, agora essa é uma situação com relação ao excesso de umidade. Agora, a soja ela é resistente. Naquelas regiões do centro-oeste onde foi semeada, começou a germinar, é lógico que ainda alguma chuva, um chuvisco em um ponto ou outro, até mesmo deu um certo alento. Mas ela vai se recuperar, ela tem o poder de se recuperar e recuperar a produtividade, o vigor dela com as chuvas que estão chegando em algumas áreas que tiveram escaldadura ou até mesmo excesso de calor, né, calor intenso, ela pode se recuperar ainda com precipitações que vêm pela frente na região centro-oeste para cima, professor? Exato. O que a gente tem que ver é muita condição de cada lavoura, como é que está a condição do solo, como é que está a palhada, porque essas lavouras ainda não fecharam a linha, né? Mas, de maneira geral, a soja tem uma grande capacidade de recuperação. Claro que ela não vai ser a mesma condição de planta sem esse estresse prolongado que teve, né? Mas ela tem uma capacidade de recuperação. O que a gente pode dizer ao produtor investir o máximo nessa lavoura, né? E acompanhar a questão das doenças também para frente, né? Tendo em vista que nós temos poucas áreas plantadas. E com certeza nós vamos ter quebra em produtividade nas áreas que sofreram mais. Agora, professor, o custo dessa safra está praticamente disparado, né? Reduzir pulverização, reduzir o combate. É lógico que isso o produtor não vai fazer porque é um tiro no pé, né? Mas reduzir, no caso, o combate ou as pulverizações aí com os defensivos nessa fase não é uma boa ideia, não, né? Pelo contrário, né? Acho que acaba sendo, como eu disse, um tiro no pé do produtor. Tem alguém que pensa dessa forma ainda? Não, né? Acredito que a grande maioria do produtor tecnificado, não, com a visão empresarial, né? Podendo ter alguns casos específicos, mas nós temos que tratar pela média e para a maioria, né? Então, acredito que isso não tenha, né? A gente precisa ser muito assertivo nessa política das aplicações, né? Muito assertivo e muito técnico, porque é elas que vão garantir a manutenção da produtividade remanescente ainda que nós temos, né? Se a gente marginalizar as aplicações, economizar nas aplicações, nós vamos perder ainda mais. Claro, sempre tem que olhar o custo e o quanto tem de expectativa de produção, né?
Esse é o ponto agronômico número 1. Tá certo. Professor, e com relação ao milho, né, nós temos a soja, mesma situação para o milho? Exato, tu fala milho sul, né? Sul, no sul. Isso. Milho sul, nós temos aí muitas lavouras já entrando em pendoamento, né? Avançando aí para o início de formação de grãos já em algumas regiões, né? Então, é um cenário que a gente precisa de luz, estão fazendo os últimos manejos, principalmente fungicida em cigarrinha, né? Fungicida mais cigarrinha ou só cigarrinha, dependendo do manejo da região. Mas a gente precisa de luz e manutenção de umidade, não em excesso nem em falta, para ter essa continuidade aí do desenvolvimento, da formação do grão e enchimento de grão, né? Considerando que as lavouras estão muito disparelhas, Sérgio, nós temos lavouras ainda sendo implantadas no sul e temos lavouras já granando o grão, né? Então, estão muito distantes, né? Está fora da normalidade. Então, precisa uma atenção redobrada. A gente tem visto muita pressão de cigarrinha nas regiões em cima do milho, né? Então, é importante estar atento. Bom, agora, professor, só para poder finalizar essa questão das culturas aí que praticamente foram finalizadas, né? O trigo, tem alguma área remanescente ainda que possa falar outras, sei lá, por dizer assim, que pudesse reverter, já acabou praticamente, né? Já finalizou, o prejuízo já foi estabelecido. Em outras áreas, por exemplo, com outras culturas, o arroz, existe a mesma dificuldade, as condições climáticas afetam também duramente os produtores de arroz também. A gente tem trigo ser colhido ainda aqui na região que vai de Lagoa Vermelha a Vacaria, principalmente em Vacaria, Rio Grande do Sul, e algumas regiões dos Campos Altos de Santa Catarina, né? Mas principalmente Vacaria, que é uma colheita normalmente mais tarde, né? Então, eles estão em plena colheita nesse momento. Então, ainda tem algumas áreas a serem colhidas, né? Como são regiões de altitude, parte desse trigo é semente, né? Mas, de maneira geral, o trigo teve uma perca muito grande no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas regiões do Paraná. Eu tive ali na divisa do Paraná com São Paulo, ali, principalmente em São Paulo, foi uma região muito privilegiada para algumas áreas de trigo, né? Porque elas conseguiram escapar da chuva. E essa região também está colhendo feijão preto e feijão carioca agora, né? Tentando trabalhar nesses intervalos de chuva que tem ocorrido muito ali na região, né? Com relação ao arroz, o que a gente vê, né? Grande parte das áreas foram plantadas nessa pausa de chuva, né? Acredito que nós tenhamos aí 95% da área implantada, né? De arroz no Rio Grande do Sul, e com as previsões de um verão de verão mais seco aqui no Rio Grande do Sul e com luz, o arroz responde muito à luz, ele precisa de luz, de radiação, então ele vai ser muito privilegiado em termos de produção. Claro, aquele produtor que conseguiu implantar na janela certa e estabelecer a planta. Como a água é um arroz inundado, né, grande maioria do Rio Grande do Sul é alagado, nós temos uma condição muito satisfatória, porque a água a gente tem em excesso, digamos assim, na grande parte das regiões, em todas as regiões do Rio Grande do Sul, e a gente precisa de luz e condução da lavoura, que é condições que vai ter aí a partir de dezembro, porque se continuasse essas chuvas e dias nublados, é muito ruim para a cultura do arroz. Então, o arroz tende a se beneficiar nesse decorrer, seguindo essas previsões, que é o que não vai acontecer com a soja se seguir essa previsão seca para janeiro aqui no Sul. Tá certo. Todo cuidado é pouco e, lógico, o produtor nesse momento tem que ficar muito atento aos custos e não abrir mão em momento algum do combate a essas pragas, doenças aí oportunistas nessa época do ano. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação conosco. Obrigado, grande abraço a todos.